São 10 horas agora, 6 minutos, e como eu disse a você, nós fizemos um convite ao doutor Marco Aurélio Bortolin, que é o nosso juiz eleitoral, para poder, logicamente, orientá-lo. Tanto você que é eleitor, vai participar dessas eleições e também para os candidatos aqui na cidade. Então, percebendo, Nancy, pela movimentação, quando nós anunciamos aqui a presença do doutor Marco Aurélio, o movimento da internet, né? Então, o pessoal já fazendo aí algumas perguntas. E a primeira que chega é exatamente sobre a questão de como os candidatos deverão se manifestar na internet. Doutor Marco Aurélio, tem alguma definição sobre essa questão vamos dizer, campanha por internet ou não? Bom dia. Bom dia, Luiz, Nancy, Sr. José Carlos. Não, o calendário eleitoral, ele estabelece restrições, a partir de hoje, não é? No que tange a propaganda comprada em revistas e jornais. Amanhã nós teremos ainda a possibilidade, no sábado, não é? De carreatas, carros de som, panfletagem até às 10 horas. A partir das 10 horas da noite, 22 horas, aí a panfletagem cessa, o carro de som não pode mais circular, não pode ter mais carreata, não pode ter mais passeata. A partir das 22 horas, portanto. Agora, eu particularmente, o calendário não fala nada sobre redes sociais e internet. Eu particularmente acho que a internet, ela tem uma peculiaridade. Ela não é uma propaganda totalmente aberta, porque entra na rede social, tal como um convidado, aquele que deseja. Então ele busca, por um endereço específico, aquela informação. Então me parece que é quase como uma comunicação virtual, que continua sendo possível a comunicação real entre candidato e eleitor. Quer dizer, é quase que uma carta de uma pessoa para outra, né? Exatamente. Então não tem como você controlar uma situação como essa. Né? Só que virtual. Só que virtual. Só que virtual. Então não tem como a justiça controlar. Então fica aberta qualquer comunicação pela internet. As pessoas respondem alguma coisa que comete? Acho que não, né? Não tem está jeito, no né? calendário oficial. Não está no calendário. Qualquer pessoa pode entrar no site do TSE, já que estamos falando de ambiente virtual, então o TSE é uma boa referência. É um público cativo, porque há pessoas que não têm essa preocupação com a internet porque não frequentam, pessoas mais idosas, não é? Não tem essa tamanha preocupação. O site do TSE é a referência segura nesse processo. Por quê? Porque ele tem um calendário eleitoral e nós vamos ver que não há restrição em relação a isso. As restrições são as restrições normais, de não comprar banner, porque isso nunca foi permitido. Como se fosse uma propaganda de um produto. Não é possível o candidato fazer isso. Agora, a rede social é um ambiente de bate-papo, como qualquer outro. Agora, o senhor acredita que no futuro tem que haver controle ou não? O senhor acha que tem que correr solto na internet? Eu acho que a internet, ela reproduz um ambiente. Não é passível de controle. E ao longo da campanha, desse processo eleitoral, o que foi o Facebook? O Facebook foi uma tribuna em que as pessoas postaram suas opiniões. Elas não modificaram absolutamente nada do que normalmente já havia numa conversa, como antigamente, cidades pequenas em que as pessoas externavam suas opiniões numa conversa na praça. Pequenas cidades, as pessoas não se dirigiam até a praça para conversar, para trocar ideias, etc. No domingo à tarde. O ambiente virtual é exatamente isso. Agora, por exemplo, uma pessoa no Facebook, né, um candidato ou um eleitor e tal, ele promove uma ofensa, uma mentira, né? Aquela postagem, ela pode gerar um processo ou não? Ou não tem como? Pode gerar, porque você tem a identificação do IP, e aí, evidentemente, seria a mesma situação da ofensa irrogada por uma carta ou por uma comunicação direta, etc. Depende do nível da ofensa, né? Porque a crítica, isso foi o tom de vários processos que circundaram ao longo desse horário eleitoral gratuito em torno do direito de resposta. O Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral tiveram uma posição bem franca de que a crítica não ensejava direito de resposta. Até mesmo a crítica bem-humorada, ou a crítica ácida, ou a crítica pesada. A análise que se fazia era de inverdade objetiva. Se não havia inverdade objetiva, mas sim opinião, é crítica. E como crítica é próprio do embate democrático. E há uma certa confusão em relação a isso. Eu senti que no começo, quando surgiu o Muro Branco, etc., havia até uma preocupação, sobretudo da política, de que aquilo era realmente algo que desprestigiava o ocupante de cargo.
E paulatinamente a gente conseguiu traduzir uma opinião contrária. Eu mesmo participei de uma sessão totalmente aberta na Câmara de Vereadores em que eu externei isso. Falei, olha, o ambiente virtual que tece crítica é algo perfeitamente compreensível dentro dessa nova ótica democrática, né? Não há dúvida nenhuma. Agora, doutor Marco Aurélio, vamos então, viu, Luiz, partir para as questões práticas, né? Aquilo que não é virtual, aquilo que realmente é físico, aquilo que nós vamos ter que tratar nessas últimas eleições, né? Por exemplo, eu quero entrar dentro do local de votação com uma camiseta de candidato. Posso ou não posso? Bem perguntado. A manifestação, o Tribunal Superior Eleitoral diz e reproduz o que está na lei, que a manifestação silenciosa do eleitor, através de um pequeno bottom, de uma pequena flâmula, de uma inscrição na sua própria vestimenta, ela é permitida. Mas isso tem que ser uma manifestação individual, de foro da pessoa. Nós não podemos mais apostar naquela fórmula antiga de entregar camisetas e etc., porque isso é brinde, é dádiva. O chaveiro, a caneta foi banido, né? O pequeno brinde eleitoral. E a caneta era um brinde eleitoral. Inclusive, os fiscais de partidos e coligações não poderão sequer usar, não estou falando nem da camiseta do partido, nem a cor vai poder ser utilizada dentro da sala de votação. Eu digo, aqueles fiscais que ficam parados ali, eles não podem mais usar camisetas características de seus partidos, nem sequer logotipos. Eles vão ter que usar apenas um crachá de identificação. Agora, é importante, se vocês me permitem um espaço, passar uma mensagem ao eleitorado, e é uma preocupação que nós temos, que é a seguinte: é muito importante que as pessoas que têm já uma certa idade, que têm alguma dificuldade de compreensão, de memória, que levem um papelzinho, peça para o seu neto, para sua neta, para o seu filho, para o vizinho, anotar o número do seu vereador. Há tempo ainda de consultar esse número. O cartório eleitoral também pode ajudar nisso. Leve a sacolinha, não é vergonha para ninguém, leva na sua bolsinha, no bolso, chega lá no local, abre o papelzinho, vota primeiro para vereador, são 5 dígitos, depois nas eleições majoritárias são 2 dígitos para prefeito e prefeita, então, enfim, é importante que essas pessoas levem mesmo um papel previamente anotado. E nós estamos aqui, né, pedindo licença a vocês para novamente passar uma mensagem de que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral aqui em Araraquara apostam numa eleição limpa, sem tanta sujeira na porta das escolas. Nós estamos pedindo encarecidamente aos partidos e coligações que não despejem aquela montanha de papéis na porta das escolas, em respeito aos eleitores. Nós não acreditamos que esse objetivo seja simplesmente para provocar que um eleitor e uma eleitora se abaixem para recolher um papel do chão. Então, se não for isso, não tem função. E o eleitor não deve ser humilhado a esse ponto. Ele tem que ser respeitado. Houve amplo tempo para se cativar o eleitor. Até amanhã, às 22 horas, é possível depositar na mão do eleitor, com total liberdade, o seu santinho. Não é? E aí, então, a partir disso, nós devemos primar por uma cidade limpa, por uma cidade sem poluição, e é o que nós estamos pedindo. Inclusive, também queria dizer que há algumas dúvidas sobre propaganda estática na frente das escolas. A Justiça Eleitoral apresentou isso para os partidos e coligações, se eles queriam fechar um acordo para tirar as placas daquelas residências que estão na frente das escolas. Esse acordo não vingou e a lei não restringe. Então, a propaganda dentro da residência, que não ultrapasse a metragem, que nós batemos tanto nessa tecla, continua permitida. Mas o carro plotado, que serve de mini outdoor, que a pessoa vai lá para estacionar, etc., é uma prática antiga, feia, que não cola mais. E a rua é local de domínio público, então o carro não pode ficar lá especificamente preparado para tentar fazer uma propaganda de última hora, etc. Nós vamos solicitar à Polícia Militar, inclusive, que guinche o veículo. Tá certinho. Agora, o senhor bateu numa tecla importante, viu? Porque eu acho que realmente é uma ofensa ao eleitor, uma ofensa ao processo democrático, a pessoa jogar todos aqueles papéis em frente à eleição. Porque eu já vi eleitor pegando realmente a cédula porque não tinha um candidato ainda. Agora, uma eleição onde você teve 6 meses, né, com os candidatos trabalhando, 45 dias no rádio e televisão, é difícil que uma pessoa, ela não definiu, né, o seu candidato ainda para prefeito, para vereador.
Enfim, é uma situação realmente humilhante uma pessoa ter que catar um nome de um candidato porque vai votar aleatoriamente. No primeiro que ele pegar papel sujo, pisado no chão, né? É uma humilhação realmente. Aliás, quem assim o faz até está acostumando o eleitor a não prestar atenção no processo eleitoral, porque o eleitor se acomoda, pensa, não, na porta da escola eu vou achar o papelzinho do fulano lá. Então, quer dizer, o eleitor não presta atenção no programa, nas placas, no horário eleitoral na televisão, justamente porque já está acomodado a essa circunstância, né? Agora, isso ficou no campo da orientação, né? Não existe uma determinação, infelizmente, ainda, né, doutor? Luiz, nós fizemos uma reunião recente agora no cartório eleitoral com os representantes de coligações, com o Ministério Público, e eu estava lá presente e disse o seguinte: a interpretação que se faz, ela é muito lógica. A partir das 22 horas, você não pode panfletar. Então, você despejar material também na porta da escola é uma espécie de panfletagem aberta. Então, nós consideramos crime. Então, se houver a detenção em flagrante durante a madrugada, por exatamente. E nos locais de acesso mais disputado, nós estamos solicitando, inclusive, a colocação de cavaletes. Justamente para premiar o acesso do idoso, da pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, para que ela possa chegar, para que aquele cavalete seja deslocado, para que aquela pessoa que realmente tem uma restrição de locomoção, que ela possa se aproximar melhor do local de votação, para que exista uma área de segurança ali mesmo. Porque é uma festa democrática, então as pessoas possam atravessar a rua com maior tranquilidade, que o idoso e a idosa possam atravessar a rua com maior tranquilidade, né? Para que não tropecem, não escorreguem no papel. Há uma série de preocupações em relação a isso. Inclusive, a delimitação de esquina a esquina na testada das escolas é um foco de preocupação nosso. Nós estamos, inclusive, orientando a restrição do trânsito nesses locais para que as pessoas possam ter acesso mais tranquilo, devagar, possam caminhar, chegar com tranquilidade. Agora, não é necessário mesmo, né, retirar do chão, porque em todas as escolas existe a listagem. Então, você pode pegar aquele primeiro nome do candidato que vem à mente e verificar qual é o número correspondente. Não há dúvida nenhuma. Agora, eu, por exemplo, já tenho meu candidato a vereador, já tenho. Só que eu sinceramente, não sei qual é o número do meu candidato. Não vou ter nenhum tipo de problema em anotar aqui no papelzinho e levar lá. Porque o candidato a vereador são 5 números, né? 5 números. Muitas vezes, uma pessoa de mais idade tem uma dificuldade de guardar o 5. Então, você leva, não tem problema nenhum, leva o nome do seu candidato, o número, para não ter o equívoco no momento, né? Agora, doutor Marco Aurélio, a questão do título de eleitor, eu tenho que comparecer com o título de eleitor ou eu posso levar qualquer tipo de documento? Fundamental é comparecer com um documento com foto. Só o título não é suficiente. Então, o ideal é o título acompanhado de um documento com foto. O RG, a CNH, por exemplo, a carteira de trabalho que tem a foto. Sem o título e com esses documentos, a pessoa vota. Só com o título ela não vota. Então quer dizer que se eu levar a carteira de motorista, eu voto. Se eu levar só o título, eu não voto. Não vota. Então, quer dizer, a prioridade maior hoje é para um documento. Identificação do Está na hora eleitor. de colocar foto no título, né? Que aí a gente, sanaria esse problema. Qual é a curiosidade? Por que não colocam, hein? Qual que é o empecilho para se colocar a foto no título, hein? Não sei, isso foi discutido inclusive nos tribunais superiores recentemente. É uma ano discussão passado, recente. Né? Havia uma discussão. A expectativa é evitar a fraude. Agora, o título poderia receber a foto, né? Tá aí, portanto. Sanaria o problema. Né? Mas a partir do momento que a pessoa ela tem a carteira nacional de habilitação, então ela tem todos os requisitos para poder ser eleitora, né? Então, eu acho que teria que já evitar até o título de eleitor, porque o sujeito, a partir do momento que ele tem a carteira nacional de habilitação, ele está habilitado a votar também, né? É que, teoricamente, ela não é obrigada a ter a CNH, então ela pode ser eleitora sem CNH. Se ela não tem CNH, então ela vai atrás do título. Se ela tem CNH, não precisa nem ir atrás do título, né? Não necessariamente, ela pode ter a CNH e não estar com os direitos políticos ativos em razão de uma condenação, por exemplo. Né? Mas e é localizado ou não? Ali não tem como, né? O título que é o título eleitor que... É o determinante. Você tem um caderno de votação. Então, naqueles cadernos de votação, pelo nome, a pessoa, o mesário vai conferir o documento com fotos, corresponde com a pessoa, e a partir dali o título o número do título está ali, né? E ele vai conseguir votar. Só com o título, evidentemente que se ele se dirigir à seção correta, vai bater. Mas vai gerar dúvida se é realmente o portador do título aquele titular. Então, por isso que se exige o documento com foto. Tá aí, portanto. Né? Agora, a eleição começa exatamente às 8 horas da manhã e se estende até às 5 horas da tarde. Tem alguma determinação que, de repente, com algum problema, essa eleição possa avançar um pouco mais ou não?
Olha, as regras continuam as mesmas. A votação termina às 5. Se por acaso surgir um problema de energia elétrica, por exemplo, né, que foi restabelecido e as pessoas já entraram, estão na fila da sessão, aí é distribuído senha para que termine a votação. Isso sempre foi assim, não é, Madalena? Uhum. Né? A pessoa está ali na fila, ela recebe a senha, porque o que vale é o fechamento do portão da escola. Agora, entendi. 5 horas, fecha o portão. Quem estiver lá dentro tem o direito de votar até 5h30. Sem dúvida, porque aí a gente trabalha com o sistema de senha na fila da sessão, né? Recebeu a senha, ele vai votar. Agora, acreditamos que não, né? Porque ao longo de todo o dia as pessoas comparecem, por volta de 4h30 já as sessões esvaziam completamente, né? Porque não, eu estou perguntando porque na eleição passada, né, nós estamos acompanhando, né, escola por escola, e teve uma delas que foi encerrar a eleição quase 5h30 da tarde. Então foi alguma coisa que o pessoal acha que deixou todo mundo para a última hora e aquilo acho que ficou... Gerou uma fila naquela sessão eleitoral especificamente. Agora, a questão de boca de urna, né, é uma questão que vale mais até para os cabos eleitorais aí, né, tomar cuidado com a questão da boca de urna. O que caracteriza uma prática de boca de urna, doutor? É o pedido de voto, o assédio ao eleitor na fila, com a entrega... Aí sim, aí ele entrega o santinho e aí ele tá caracterizado a boca de urna. Que pode ser com corrupção ou sem corrupção, com entrega de bem ou alguma dádiva ou dinheiro, ou simplesmente o assédio deliberado, né? Só complementando nessa questão dos documentos que devem ser apresentados na hora da votação, e para justificar, é necessário o título ou você justifica também só com uma identificação? A justificativa, ela depende do preenchimento daquele folheto, né, que contém os dados, e aí então o sistema de justificativa é semelhante ao de votação. E um detalhe interessante é que a justificativa pode ser feita em qualquer sessão, mas os cartórios eleitorais têm indicações de escolas que têm locais específicos para a justificativa, para evitar a fila, onde essa justificativa se torna mais fácil. E na 13ª sessão, há lugares específicos apenas para apoiar essa justificativa, com preenchimento daquele folheto bege e branco, que é um folheto de 2 partes. Agora, se o eleitor levar o folheto preenchido, pode baixar no site ou pegar no cartório, ele pode comparecer em qualquer sessão.